boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui, essa tarde chuvosa, de certo modo aconchegante, né? A gente está aqui abrigado, lá fora chove muito, venta, e a gente está aqui nesse espaço e eu estava sentado ali, cheguei um pouco agitado na rua e pude sentir essa vibração amorosa que os espíritos amigos têm a oportunidade de ofertar a cada um de nós que estamos aqui. Eu espero que você também tenha sentido, como eu senti, esse acolhimento, esse auxílio espiritual. Afinal de contas, a doutrina espírita, nesse aspecto, apesar dela não ser proprietária dos espíritos, não ser dona da espiritualidade, do mundo extrafísico, as pessoas identificam de forma muito intensa essa questão do intercâmbio do mundo espiritual com o espiritismo. E é sempre bom pontuar isso, porque estudando esse mesmo espiritismo, nós descobrimos que a mediunidade é um fenômeno que ultrapassa as fronteiras da doutrina, que ultrapassa o tempo da codificação até hoje. O espiritismo é uma doutrina de pouco mais de 150 anos e a mediunidade é milenar. É desde o tempo do homem das cavernas e quiçá até antes deles mesmos, né? Se é que eles moravam fora das cavernas antes. A mediunidade não é propriedade registrada do espiritismo. E o que significa isso? Significa que a mediunidade não ocorre tão somente nas lides espíritas. Significa que a mediunidade não ocorre no centro espírita. Significa que não são apenas os médiuns espíritas capazes de provocar o intercâmbio e o contato com o mundo espiritual. Esse contato, como o próprio espiritismo elucida através da escrita lúcida de Allan Kardec, no livro dos médiuns, onde ele coloca que a faculdade da mediunidade é uma faculdade humana, portanto natural e inerente à nossa natureza como seres humanos, e isso não coloca nenhum rótulo religioso, simplesmente se você é humano, se você sente, se você pensa, não é assim a definição? Penso, logo existo, você é portador de algum grau de mediunidade. Ou seja, é um atributo que lhe é natural, seu. Ah, você pode dizer, Ramiro, mas eu não vejo assim os espíritos, eu não tenho esse contato, eu não escrevo, eu não escuto. Que médium sou eu? Afinal, médium não é Chico Xavier, não é Divaldo Franco, não é Ivone Pereira, Medrado, só para citar os mais conhecidos. Não são esses os médiuns? Não são essas pessoas que são portadoras da mediunidade? Certamente, se você ler o livro dos médiuns, da obra básica do Espiritismo, vai ter esse esclarecimento imediato. Não. Médiuns somos todos nós. O tempo todo. Agora, o que podemos discutir, sim, é a intensidade dessa mediunidade. Podemos discutir se ela se propaga em nós de tal maneira que realmente esse contato com o mundo espiritual se torna tão íntimo como, por exemplo, em Chico Xavier, quando ele era criança,
Ele não sabia direito se ele estava falando com uma pessoa encarnada ou com um espírito. Ele se confundia várias vezes, porque ele não sabia mesmo. Para ele era tudo igual. Só se tomava pé quando era alguém que ele conhecia ou alguém que ele poderia realmente ratificar que já havia desencarnado, como a avó dele, ou sei lá, um parente que ele sabia que havia desencarnado. Fora disso, ele não sabia se ele estava falando com espíritos desencarnados ou encarnados, porque espíritos todos nós somos. Então, essa faculdade robusta que nós vemos, por exemplo, no Chico Xavier, ela se encontra em nós, em maior ou menor grau, se manifestando a todo momento. E isso não tem nada a ver se você é espírita, se você não é espírita, se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, não sei, de repente pode ser que tenha alguém aqui no grupo que está vindo pela primeira vez aqui. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque pode ficar com vergonha. Mas eu não vou levantar não, né? Vai perguntar, estou vindo pela primeira vez, sou novato, mas é possível que haja alguém aqui que está vindo pela primeira vez, que esteja tendo o primeiro contato, ou até mesmo aí, quem está nos assistindo, olhando mais diretamente para a câmera, pela TV Harmonia, está tendo o primeiro contato. E certamente essa ideia da mediunidade, para aquelas pessoas que se aproximam do espiritismo, é uma ideia tão verdadeira e tão forte que a própria doutrina se confunde com a mediunidade e vice-versa. E por que é importante que a gente separe essas coisas? Deixando dentro, porque de fato a mediunidade é um pilar essencial e importantíssimo para a construção dos princípios espíritas. Afinal, o primeiro livro espírita, o primeiro livro básico do espiritismo, chama-se O Livro dos, tomando bem o grifo, dos Espíritos. E sendo assim, o nome já está dizendo, o livro é deles, não é de Kardec. O livro é dos Espíritos, foi escrito pelos Espíritos. Ah, mas os Espíritos escreveram? Não, eles usaram os médiuns. Jovens médiuns, diga-se de passagem, 2 adolescentes, foram principais pilares para se elaborar o livro dos Espíritos. Então vejam, o Espiritismo realmente tem uma ligação fundamental, porque ele nasce da própria mediunidade de forma direta, através do trabalho elaborado de Allan Kardec. Àquele momento, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o seu nome verdadeiro, e não o seu pseudônimo, Allan Kardec, veio a ser colocado depois. Então vejam, há essa ligação umbilical entre a mediunidade e o espiritismo. Certamente que há. Mas ao mesmo tempo, há essa separação no sentido de que a mediunidade precede o espiritismo. A mediunidade é mais velha do que a doutrina espírita, como doutrina formal. Nós estamos aqui falando dos princípios espíritas, porque reencarnação, Deus é um princípio, a existência de Deus é um princípio espírita. A reencarnação é um princípio espírita. E todos eles também são conceitos dos primórdios da humanidade. Sendo assim, não se pode colocar o espiritismo enquanto princípios em 1850, não se pode. Os princípios espíritas também são bastante antigos, mas não estavam organizados como doutrina. Mas onde você quer chegar, Ramiro, com essa história toda? Ora, sendo a mediunidade umbilicalmente conectada com o espiritismo,
é natural que as pessoas, quando pensam em auxílio espiritual, aliás, quando pensam não, quando sentem necessidade, vamos corrigir, né? Porque auxílio espiritual é algo que você não fica pensando. Normalmente você vai atrás dele, quando normalmente já se esgotaram outras formas e outras alternativas de se resolver o problema. Então você chega para seu amigo e ele diz assim: você já foi a um centro espírita? Você já tentou tudo, fulano ou fulana? Mas você já foi a um centro espírita? De repente, né? Lá, pode ser que resolva o seu problema. E aí você pode pensar, mas centro espírita? E lá vai ter o quê? O que acontece lá? Eu vou participar de uma reunião mediúnica? Eu vou ver os espíritos desencarnados? Eu vou falar com ele? É natural. Vocês podem olhar para mim, aquelas pessoas que já estão aqui há mais tempo, e dizer, mas será que as pessoas pensam isso? Pensam. E tem esse tipo de interrogação. Eu hoje, depois de 25 anos de espiritismo, de muitos estudos, de estabelecer uma relação com o espiritual, posso dizer assim, de intimidade com esse assunto, não consigo mais ver isso como uma teoria, mas uma coisa que faz parte da minha vida, me surpreendo muitas vezes com determinadas perguntas que são feitas assim, por pessoas próximas a mim, sobre o espiritual. Perguntas assim que, meu Deus, as pessoas ainda pensam dessa forma, sabe? Basta ver também nesses programas de perguntas e respostas. A gente tem um programa de José Medrado, todo dia passa na Rádio Metrópole, às 13 horas. Eu estou vendo Medrado já tem mais de 15 anos na rádio, na TV. É o Sintonia, mas ele já teve programa na TV também, que era o Social, Vida Social, acho que era esse o título do programa. E as perguntas que se fazem sobre o mundo espiritual, sabe? Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e as pessoas fazendo as mesmas perguntas, coisas assim, das mais básicas possíveis. Tudo bem, a curiosidade é um móvel importante para o nosso crescimento espiritual. Afinal de contas, o Livro dos Espíritos, que eu acabei de falar, ele surgiu de várias perguntas que Kardec fez aos espíritos. Várias. 1.100 e poucas perguntas foram compiladas no Livro dos Espíritos. 1.100, pelo seu número, talvez eu me atrapalhe o número exato, me desculpem. Não sou muito preciso para essas coisas. 1.019. Minha amiga ali, obviamente mais categórica e precisa, é sempre bom. Se eu fosse pastor protestante, talvez eu tivesse um trabalho danado, porque tem que pensar que a gente tem que dizer as frases, as passagens do Evangelho, tem que dizer versículo tal, capítulo tal, e aí começam os meus problemas. Mas muito obrigado. 1.019 perguntas. Então, naturalmente, era uma investigação, se queria saber realmente, Kardec. E você também quer saber. E é natural, vamos perguntar. Mas a questão é que, ante todos os fatos, todas as questões que envolvem a mediunidade, como eu disse, não é uma propriedade do Espiritismo, está aí em tantas outras doutrinas, até nas religiões que as combatem, que a combate. A mediunidade está ali presente. Mesmo aquelas que negam a mediunidade está ali. Porque o pessoal faz umas reuniões e de repente alguém fala alguma coisa, tem uma visão, ou se coloca as mãos, ou se faz aquilo. Qualquer semelhança com passe, com reunião mediúnica, não é mera coincidência. Agora se dão outros nomes. Vocês vejam até que antigamente, quando muitas dessas religiões combatiam o contato com o mundo espiritual,
tudo era demônio, né? Tudo era demônio. E agora eles já estão chamando de entidade. Quer dizer, temos aí um progresso. Mas era tudo demônio. Eu já ouvi. Entidade. Olha, já está melhorando. Daqui para chamar de doutrinador pastor, é um pulo. Não que, volto a dizer, seja... Essa palavra também o Espiritismo não registrou em cartório. Doutrinador, eu podia fazer, né? Registrar todos esses termos, que são os termos que nós utilizamos. Mas o que é um doutrinador? Alguém que dialoga com o espírito no sentido de ajudá-lo. Um terapeuta, não é? Não formal. Por mais que se tenha cursos de doutrinação nos centros espíritas, não é algo que você vai receber um diploma, um certificado de doutrinador. Então, o auxílio espiritual que se busca na mediunidade não é algo, como eu disse, que se pensa, é algo que se busca por necessidade. As pessoas vêm ao centro espírita e a outros lugares onde a mediunidade está presente e é aceita, em busca de que, através desse canal, se possa resolver problemas que a medicina, que a terapia usual, clássica, não dá conta sozinha. Então as pessoas vão ao centro espírita nessa busca. A tábua de salvação final. Preciso tirar esse encosto de mim. É pesado, mas é assim que as pessoas muitas vezes falam. Preciso tirar esse obsessor. Será quantos obsessores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, não sei. E aí fica a pergunta: será que o espiritismo, o centro espírita, é capaz de dar conta desse trabalho sozinho? Se você for para um centro espírita sério, um local que está realmente preocupado com a sua melhora, a primeira coisa que você vai ouvir é: você vai precisar fazer a sua parte. Eu não posso lhe ajudar se você não quer se ajudar. Não adianta você entrar aqui em busca de auxílio espiritual, como eu disse, sentir esse acolhimento, essa energia boa aqui, que os espíritos trabalhadores, os espíritos da cura, dessa atividade que aqui se desenrola e que se desdobra na outra sala. Muitos de vocês irão para a segunda etapa aqui. Todo esse amparo, todo esse apoio, se você que é o gerador dessa atração, sim, porque quando a gente fala de... é tudo com letra A. Auxílio espiritual tem a ver com atração e abertura. Se você atrai o problema e não se abre a mudar e a buscar a cura, realmente mudando de atitudes, o que é que nós poderemos realmente fazer por você? O que é que poderemos fazer? Eu não me canso de repetir isso porque eu acho uma metáfora muito interessante. Um amigo meu já me disse isso: meu Ramiro, se tem duas coisas que a gente não pode fazer, é ajudar alguém que não quer ser ajudado e devolver uma pasta de dente de volta para o tubo. Alguém já conseguiu? Aqui? Colocar a pasta de dente de volta para o tubo? Hein? E hoje talvez os tubos, não se faz mais aquele tubo com... que era um metalzinho, né, que você ia enrolando assim, agora está com plástico. Mas com aquele ali que era duro, né, que você ia enrolando assim. Como é que bota de volta? Já amassou todo. É impossível. Como é impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado?
Uma das fases, por exemplo, dos processos obsessivos é chamada de fascinação. O indivíduo, quando está na obsessão, quando ele está com um processo obsessivo, onde já se instalou ali a monoideia, que essa é a característica do processo obsessivo, a instalação da monoideia, da repetição, a sucessiva interferência do espírito ao encarnado, ele sente o desconforto, ele sente o incômodo, e muitas vezes ele vai e se permite ajudar aí. As pessoas falam e ele percebe também que está com problema e busca a ajuda. Agora, na segunda fase, chamada fascinação, que no livro dos médiuns se coloca lá como um grande escolho da mediunidade, muito médium fascinado, é aquela fase em que o indivíduo se torna refratário a qualquer sugestão para ele de ajuda. Ele não percebe o problema. E muito mais do que não perceber, ele o nega de forma firme. E aí você bota a mão na cabeça e diz: e agora, o que é que eu faço? Porque está todo mundo vendo uma coisa, mas ele está vendo outra. Está todo mundo vendo que ele está indo ladeira abaixo e ele está achando que está subindo a ladeira. E aí? Fascinação. Porque a interferência já está de tal modo que já tirou ele da lucidez de perceber o problema. E aí, o auxílio espiritual se torna muito complicado, não impossível, mas muito mais difícil. É como uma gripe que virou uma bronquite e virou uma pneumonia e você tem que se internar. Já não dá mais para tratar só com um chazinho da vovó, com melagrião, com essas coisinhas todas gostosas. Quem já tomou chá de... Ela fez uma careta, não foi? Deve ser ruim, né? Melagrião, não sei, é bom, né? O xarope da vovó, papá, aqueles receitinhas, né? Um chazinho gostoso. Não resolve mais não, tem que internar. Vai deixar chegar a esse ponto? Creio que não. Então, é preciso haver abertura para o auxílio ocorrer. É preciso haver abertura. E é preciso mudar a vibração. Se você está atraindo o problema com o seu comportamento, com a sua energia, com aquilo que você gera no seu coração e na sua mente, se você atrai, é preciso quebrar isso. E para quebrar, tem que mudar a qualidade dos pensamentos. Tem que mudar a qualidade dos sentimentos. E, consequentemente, do comportamento. Não necessariamente nessa ordem, você pode mudar o comportamento que vai mudar o pensamento, que vai mudar o sentimento. Ou pode mudar o sentimento que vai mudar o pensamento, que vai mudar o comportamento. Bom, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso não é importante. O importante é, precisamos trabalhar na causa. Deixar de atrair aquela energia e se abrir. São dois As. Atrair, parar de atrair e se abrir. Porque o indivíduo, por exemplo, vai tomar um passe. Tem passista aqui. Já deve ter sentido a sensação. Vai dar um passe no sujeito. E sente a energia bater e voltar. Sabe? Não passa. Tem uma crosta ali, ó. Sabe? Uma crosta de orgulho. Às vezes o sujeito foi lá porque a mulher insistiu, né? A mulher é um negócio sério. Quando bota um negócio na cabeça, vou levar. Você vai. Né? Tá bom. Você vai. Não bora, fulano. Bora. Né? O contrário, não precisa tanto, mas as donas de casa aí, esposas, amigas, vou levar fulano, vou levar aí. O cara vai para fazer a média, para não ficar mal na fita. Aí senta ali, a mão até bota assim, aí o passista vai lá, tenta dar um dispersivo, não dispersa nada. Aquela crosta.
bate e volta. É sério. Aí sai do passe, e aí fulano, está sentindo melhor? Não senti nada não. Todo mundo lá, aquela sala escura, um monte de gente balançando na mão. O que é aquilo lá? O pessoal está com calor? É. Como é que você vai ajudar o sujeito que está travado ali? Então, tem que abrir, tem que se oportunizar. Eu quero, eu desejo realmente mudar. Eu realmente tenho a intenção de sair desse problema em que eu me encontro. Sem isso fica muito difícil. É por isso que os centros espíritas não andam tão cheios quanto muitos outros templos religiosos. Porque a sinceridade é inimiga do marketing, não é? Só a propaganda falar muita verdade, ela não vende. Ela não é. Tem que ter uma... Não precisa ser, mas tem que dourar a pílula, né? O marketing, a propaganda, dá uma dourada na pílula. Então, você chega num lugar que você chega aqui no microfone e diz assim: venha que nós vamos resolver seus problemas, eu vou lhe salvar, você vai ficar bom, vai se livrar de tudo quanto é problema. Vai encher? Claro. Uma propaganda dessa. Pare de sofrer. Jesus te ama. Pronto. Ama mesmo, mas aí o marketing é pesado, né? O cara tá lá. Você chega aqui no centro espírita, você olha nos seus olhos, assim, com o olhar da verdade, e diz assim: ó, você quer realmente melhorar? Você vai fazer a sua parte? Eu tenho que fazer a minha parte? Você não pode fazer por mim, não? A ideia do Jesus Salvador, né, do Jesus que salva, ela está muito associada à ideia de alguém que vai fazer algo por você. O mito do Jesus Salvador, no sentido literal, aquele Jesus que vai resgatar você dos seus problemas, que vai resgatar você. Um minutinho, ela vai desligar. Porque o pessoal todo está prestando atenção, não posso fazer nada. Calminho. Eu perdi na audiência no Ibope para. Achou. Aí. Acontece com todo mundo. Não olha assim com esse olhar de regra. Todo mundo já esqueceu o celular. Né? Não é por maldade. Pronto. É porque o pessoal ficou tenso. Aí eu tive que dar uma parada aqui. O fato é que essa ideia do Jesus Salvador, que vai lhe salvar, ela é interessante, ela é atrativa no sentido de: bom, Jesus vai me salvar, vai lavar os meus pecados. Não é? Com a graça do Senhor, o Espírito Santo. É uma coisa forte, né? É diferente de eu apelar para a sua razão, dizer: olha, você é um espírito imortal, você não é nenhum coitadinho, você está assim porque de alguma forma você construiu esse destino para você. Os espíritos podem lhe ajudar? Podem, mas você vai ter que fazer a sua parte. Vamos mudar os pensamentos. Isso é mais trabalhoso. Não é tão atrativo. Vamos ser sinceros. O próprio Kardec, ruim de marketing, em vez de dizer: fora do espiritismo não há salvação. O espiritismo vale salvar? Não. Fora da caridade. Ou seja, você tem que fazer a caridade para se salvar, entre aspas. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que trabalhar em favor do próximo. Sair do seu egoísmo. Trabalhar. Eu já trabalho tanto. Tem que trabalhar mais, né? Para se salvar. Tenho que ajudar os outros. Tenho que sair do meu comodismo, do meu egoísmo. É um trabalho, mas fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, fora da verdade, nada disso. Aliás, a verdade é aquela confusão de sempre. Eu gosto sempre de lembrar que os chineses dizem que existem 3 verdades. Gosto sempre de lembrar disso, eu sempre me lembro disso.
Vira e mexe tem uma polêmica, né? Fulano está com a verdade, fulano está com a verdade. Os chineses sábios pra caramba diziam assim: olha, existem 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira que ninguém sabe qual é. Essas são as 3 verdades. A minha, a sua e a verdadeira que ninguém sabe qual é. É um provérbio chinês. Então, auxílio espiritual, você quer? É isso que você está buscando? Você quer que os espíritos lhe ajudem? Você quer que os espíritos deem uma força aí no problema que você se encontra? Se abra e pare de gerar, atrair aquilo que não é bom para a sua vida. Você não vai poder ser um santo, é claro, eu não sou. E você também não é. Não vá achar que você vai conseguir romper com o mundo, esse mundo impuro, sujo, cheio de mazelas. Não caia nessa, por favor. Seja realista, seja humilde. Mas acredite na sua capacidade e no seu potencial de transformação. Acredite que você, de fato, é capaz de gerar algo de novo. E que, na verdade, você vai terminar descobrindo que é simplesmente você mesmo que você estava buscando. Não essa personalidade que muitas vezes perturba, não os seus conflitos internos, mas aquele eu profundo que está profundamente conectado com Deus. E é por isso que você precisa e é importante você silenciar. Você buscar esse momento de encontro pelo silêncio, pela meditação, pela quietude. Como vocês estavam aí no início, a musiquinha tocando, Olga lendo as mensagens, com a vozinha dela mansa, deixando todo mundo no estado alfa. Depois aparece esse cara gritando no microfone aqui, deixando todo mundo azoado. Daqui a pouco vocês vão acalmar de novo. Mas é porque tem os momentos, né? Agora é a provocação. A gente também precisa ser provocado para refletir. E a partir dessa reflexão, buscar os caminhos, achar as maneiras de como sair das armadilhas que, infelizmente, a gente mesmo arma para a gente. O livre-arbítrio é uma faculdade que você tem para criar a sua felicidade, mas muitas vezes para criar, às vezes, a sua própria desdita, o seu próprio infortúnio. Ainda bem que a consciência tem uma bússola que aponta para o norte, sempre. E esse norte é a evolução do espírito. É a minha evolução, a sua evolução. Inexoravelmente você está marchando para a sua felicidade. Por mais obstáculo e dificuldade que você coloque no seu caminho, muitas vezes, e que você acha até que foram os outros que colocaram, você marcha inexoravelmente para a sua felicidade pessoal. É da lei de evolução. É da lei de evolução. E é muito bom descobrir essa força que cada um de nós tem. Eu tenho acompanhado, não sei se vocês têm, o caso do acidente daquela ginasta brasileira que resolveu mudar de esporte. Ela era ginasta olímpica, Laís Souza, e agora foi praticar esporte de inverno e teve um grave acidente. Coincidentemente, não, depois logo do acidente de Schumacher, né, piloto de Fórmula 1, ela teve um acidente. E eu tenho tido a oportunidade de ler algumas matérias. E recentemente saiu uma entrevista dela na Folha de São Paulo. E é comovente e inspirador a atitude que ela tem
tido uma jovem, menos de 30 anos, com uma atitude perante o problema. Vocês imaginem o que é uma pessoa extremamente ativa, uma ginasta olímpica, fazia movimentos que você nunca vai fazer nessa encarnação. Salto triplo, mortal, cabeça para baixo, pulo, sabe? Pense numa pessoa ativa, pense numa pessoa com energia, e agora não consegue mexer quase nada do corpo. Não consegue mexer quase nada. Veja. Eu me recordo que quando ela teve o acidente, eu vi na matéria, que a primeira luta dela era se ela ia conseguir respirar sem aparelho depois do acidente. Quer dizer, ela estava com risco de ser condenada a viver com um aparelho de respiração mecânico ao corpo atado. Vocês já imaginaram o que é isso? Que vida! Os médicos chegaram a dizer, olha, a probabilidade, eu me lembro ali, porque eu fiquei interessado assim, a história realmente fiquei triste, né? Um caso de uma jovem, uma situação dessa. Fiquei acompanhando. Os médicos disseram a chance dela ficar sem aparelho é mínima. Mínima. E ela superou. E ela fala na entrevista. Foi a primeira grande batalha. Voltar a respirar sem a ajuda de aparelhos. Sobreviver, voltar a respirar. E vejam, em determinado momento da entrevista ela diz: hoje a dor é bem-vinda. Sabe por que ela diz isso? Porque ela não sente nada no corpo. Quando ela sente alguma dor, ela diz, olha, essa parte minha está viva. A vida na dor. Vejam, a gente foge da dor. E essa jovem que está nos dando um exemplo tremendo, contagia toda a equipe médica, a determinação dela, a disciplina para vencer cada etapa. Chega para a gente e diz, a dor para mim hoje é algo que eu dou outro significado. Que bom se a gente pudesse na nossa existência dar outros significados às nossas dores. E fazer delas uma alavanca importantíssima à nossa mudança. Por certo, vocês já fizeram em algum momento e vão voltar a fazer, e eu também já fiz. Todos nós temos esse processo de evoluir pela dor. Que a gente se abra, então, ao auxílio desses espíritos que nos acompanham, para que eles nos ajudem e possam fazer desta mudança e dessa transformação um caminho mais suave e melhor para todos nós. Muita paz e até o próximo.